Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Nesse momento eu convido a diaconisa Alessandra a fazer uma oração em favor da oferta. A igreja se porta de pé. A gente vai estar orando em favor desse momento de ofertas e logo após estaremos adorando o nome do nosso Deus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver.
portar-se de pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Sei você, mas uma das coisas que mais me satisfaz nessa vida, que mais eu tenho prazer, e é até engraçado, mas é comer. Acho que para todo mundo isso é um fato. A gente gosta de comer, né? A gente até brinca, fala que crente não bebe, mas crente come, que é uma beleza, né? Uma das coisas que a gente tem mais prazer é se deliciar, é se deparar de repente com um banquete na nossa casa, nossos familiares, com os nossos amigos, de repente aquela lasanha saborosa, aquela costela gorda, né? Aquele sorvete maravilhoso nesse calor. Mas é assim, e de repente aquilo que eu tenho mais prazer é aquilo, de repente aquilo não me faz bem. As coisas mais gostosas, mais prazerosas, se a gente for ver, é aquilo que faz mal à nossa saúde, e a gente tem prazer nisso. Outro lado, a gente olha que a palavra do nosso Deus fala que Ele é o pão da vida. A palavra do nosso Deus fala que Ele é a fonte da vida, Ele é a água que traz vida para nós. E eu te digo nessa manhã que Cristo, Ele é o banquete disponível para mim e para você. Você pode se alimentar desse banquete chamado Jesus Cristo. Diferentemente daquilo que a gente come aqui na terra, aquilo que nos leva à morte, que vai prejudicar a nossa saúde, diferentemente de tudo isso, quando você se alimenta de Cristo, você tem vida eterna. É uma certeza que nós temos para a nossa vida. Então eu convido você nessa manhã a entender que Cristo, Ele é o banquete disponível para mim e para você. Nós possamos nos saciar, buscar, nos alimentar da palavra de Cristo, entender que esse é o banquete disponível para mim e para a sua vida.
seu favor me seguirá. Todos os meus dias em sua casa habitarei. Ele é o meu pastor. Na sombra da morte ou em verdes pastos sei que comigo Deus está, preparando a mesa, enchendo meu cálice e fazendo transbordar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos fazer uma leitura, irmãos, em Filipenses capítulo 4, versículo 7, 10 do 6 ao 8. Filipenses 4, do 6 ao 8. Está projetado. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Amém? Vamos orar. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua casa, Senhor, nesta manhã. Obrigado, meu Deus, pela escola bíblica. Obrigado, Senhor, pelos louvores, meu Deus, que podemos entoar a Ti, Senhor, por sermos gratos a Ti, Senhor. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo em nossos corações, nos conduzindo, Senhor, nesta manhã, nos dando liberdade, meu Deus, para louvar a Ti, Senhor, para expressar, meu Deus, todo o nosso coração, meu Deus, todo o nosso louvor a Ti, Pai. Obrigado por cada irmão, meu Deus, que está aqui nesse momento, neste culto, Pai. E nós queremos, Senhor, neste momento, meditar na Tua palavra, e por isso pedimos a Tua direção, a Tua bênção, meu Deus, que Teu Espírito Santo possa mover em nosso meio, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Fala conosco, é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de falar sobre a mensagem, vamos fazer aqui um comunicado, né, e uma votação, vamos assim dizer. Dia 10 de outubro, agora, próximo mês, às 14 horas, ocorrerá a 8ª Assembleia, né, da nossa região, e ali vão ser decididos
né, alguns temas, algumas situações relacionadas à nossa igreja, e o presbítero Claudio pediu para que nós fizéssemos aqui, né, uma aclamação com relação aos representantes, né, que estarão ali votando, né, com relação às questões da nossa igreja. É sabido que todos os consagrados, né, podem e devem participar deste momento, né, é direito, mas também é dever, e a cada 50 membros, a igreja ela pode separar, escolher um representante para que possa participar também. Como eu disse no outro culto, irmãos, eu não sei qual foi o critério, mas já está aqui separado, né, os nomes do nosso irmão Levi, da nossa irmã Eliane Lopes, Cristiane Nascimento, Reinaldo, Jefferson, Elia Júnior e Hamilton. E nós vamos, quem concordar, né, para que esses irmãos possam nos representar, nós vamos levantar as nossas mãos e com esse gesto, né, confirmando a presença desses irmãos, né, nessa assembleia. Amém? Então, todos que concordam com esses nomes aqui falados, que possa levantar as suas mãos, né? Então, a gente vê aqui, a maioria dos nossos irmãos, eles concordam, né, assim como foi no outro culto. Então, está aí, né? Estaremos tendo a nossa assembleia e esses irmãos vão nos representar. Amém? Irmãos, vamos falar um pouquinho hoje sobre pensamentos, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, né, quando a gente olha para essa carta, né, aos Filipenses, a gente vê Paulo ele tratando algumas situações dessa igreja, né, já que nós falamos hoje sobre igreja, né, o conceito, né, de igreja universal, igreja local, né, todos nós fazemos parte dessa igreja, e aqui a gente vê Paulo, ele orientando, né, os irmãos da igreja de Filipos, e a gente vê algumas orientações que Paulo dá a esses irmãos, né? Quando a gente analisa aqui, desde o começo do livro, a gente vai ver Paulo, ele trazendo soluções, né, aqui, com relação à questão do amor fraternal, questão da humildade, né, a questão do exemplo de humildade que Cristo nos deixou, que nós devemos seguir, desenvolvimento da salvação. Paulo, ele orienta esses irmãos, porque o apóstolo Paulo foi o fundador dessa igreja, né, ele que pregou, que orientou, que ensinou, né, a doutrina, né, o evangelho a esses irmãos. E aí, já no finalzinho da sua carta, ele vem tratando algumas situações aqui com relação a Evode, a Sintique, e ele orienta os irmãos no seu procedimento. E aí ele vai dizer, né, que nós não devemos andar ansiosos, né, com alguma coisa, mas que todas as nossas petições, elas devem estar diante de Deus, né, com as nossas orações, súplicas, tudo diante do nosso Deus. E aí ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, né, Jesus. E no versículo 8 ele vai nos trazer algumas coisas na qual nós devemos pensar, na qual nós devemos meditar. E aí, antes de falar desses tópicos aqui, quando a gente pensa em mente, né, e eu tenho ultimamente ouvido bastante coisas com relação à mente do ser humano, e a nossa mente, irmãos, quando a gente vai ver, a nossa mente, ela é muito complexa, né, mas de uma capacidade tremenda. O ser humano, eu falo isso, o ser humano ele foi criado de uma forma perfeita, né? E somente Deus, né, para nos fazer tão perfeito como nós somos, né, na nossa maneira de pensar, né, nossa capacidade de aprender, de desenvolver, né, de nos relacionar. Não existe nada na face da terra
igual ao ser humano, né? Nós somos a obra maior de Deus, e tudo, irmãos, está na nossa mente. E aí, até pensando um pouquinho sobre isso também, me lembrei, né, e até citei isso no outro culto, nós estamos, esse mês, né, de setembro, um mês amarelo, né, onde combate a questão do suicídio, que também está ligado à questão da mente, né, dos pensamentos. E às vezes a gente faz, né, não sei se vocês já fizeram esse questionamento, o que às vezes leva uma pessoa a cometer um suicídio? Às vezes, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que a gente às vezes olha e você não tem nenhuma assim suspeita, a pessoa está bem, está trabalhando, está com saúde, mas de uma hora para outra, de repente, a pessoa vai e comete algo nesse sentido, né? Eu não vou falar de algo científico, irmãos, porque eu não sou formado em nada com relação a isso, então não vou me aventurar aqui, né? Mas, enfim, eu trouxe isso para a gente poder refletir um pouquinho, porque eu acredito que os nossos pensamentos, e eu vou falar uma expressão aqui, os irmãos não me entendam mal, mas a nossa mente ela pode nos levar para o céu e para o inferno, porque é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente coloca, né, na nossa mente, ele vai nos levar para onde a gente quiser, né? A gente for falar aí de trabalho, por exemplo, a gente pode ser o melhor profissional do mundo, como ser o pior. Isso depende daquilo que a gente coloca na nossa mente, né? Das coisas que a gente assiste, ouve e passa a acreditar, passa a pensar no nosso cotidiano. Falando só um exemplo bem claro para mim, e que eu vejo que não, é bem isso mesmo. Eu lembro de alguns anos, né, eu já falei isso aqui outras vezes, eu estava fazendo um treinamento no Sebrae, no Empretec, e eu já estava no terceiro dia ali, e eu não estava de cabeça no processo. Estava ali, mas pensando nos problemas que eu tinha lá na minha empresa, né, nas dificuldades que tinha, a máquina que estava quebrada, o funcionário que não foi, as contas que tinha que pagar. Então, a minha mente, o meu pensamento, ele estava onde? Lá nos problemas que eu tinha para resolver. E eu estava ali fazendo o curso, e o tempo passando, e nada acontecia. E aí eu comecei a me questionar, poxa, mas vou parar de fazer esse negócio aqui, não vou mexer com isso não. E aí o monitor, né, acho que é esse o nome que dá, né, monitor? Facilitador na época pegou e teve uma conversa particular comigo, e eu mudei, eu falei, quer saber, larga a mão daquilo lá, eu vou focar no que eu tenho que fazer aqui. E a partir daquele momento, os pensamentos que estavam aqui, que eu estava colocando aqui na minha mente, eles ficaram de lado, e eu comecei a pensar no que eu tinha que fazer, né, para ter os resultados que eu queria. Comecei a pensar no treinamento e as coisas aconteceram. Enfim, eu trouxe isso aqui só para a gente poder ver, irmãos, porque quando a gente, às vezes, tem problemas na nossa vida, a gente começa muito a pensar nos problemas, né, muito naquilo que as pessoas estão falando, e a gente sabe, né, quando a gente, por exemplo, fala de questão de corpo físico, a gente sabe que todo dia nós precisamos alimentar. O Edelso acabou de falar aí do banquete, e como eu sei o tanto que o fubá gosta de comer, viu? O bicho come, ele é bruto, menino, ali no mutirão, o café tem que ser recheado, né? O nosso corpo, irmãos, precisa de alimento, né? Alguns gostam de cappuccino lá no café da manhã, tem o Ricardo que gosta de café mais amargo, né? O Elias Júnior é só água com café, não pode ter um pingo de açúcar. Eu já gosto do café um pouquinho mais com doce. Enfim, o nosso corpo ele precisa realmente do alimento, né, diário. Aí chega no almoço, né, Nelson, aquela costela lá, assada lá aquele tambor de 200 litros que fica ali, né, nos motivando, né, desde as 7 horas da manhã,
esperar o almoço, nos alimentar ali. Irmãos, se a gente precisa do corpo, por que às vezes a gente não pensa no alimento também da nossa mente? O que nós estamos nos alimentando, né, com a nossa mente? O que nós estamos colocando na nossa mente diariamente como alimento? Isso é o que me leva, que me trouxe a pensar um pouco nesse tema, né? Lembrando dessa questão do Setembro Amarelo. O que às vezes leva as pessoas a cometer isso, né, a fazer isso? O que nos leva, pessoas capazes, porque Deus nos criou, até disse isso aqui na outra mensagem, Deus nos criou perfeitos, e Deus nos criou para dar certo, Deus nos criou para sermos felizes, Deus nos criou assim. Então, o que nos leva, pessoas tão perfeitas, com uma capacidade tão grande de desenvolver, né, como profissional, como pai, né, como cristão na igreja, o que nos leva às vezes a ficarmos pensando coisas negativas, agindo de forma negativa, né, murmurando coisas que não merecem às vezes nem sequer os nossos pensamentos. Pessoas às vezes que só pensam em coisas ruins. Eu estava vendo uma psicóloga e ela falou um negócio. Ela falou assim: 1 minuto de raiva é o equivalente a 1 dia de trabalho. E eu parei para pensar, às vezes, né? Num minuto que às vezes eu fico com raiva com alguma coisa ou outra, e aquilo fica o dia inteiro me incomodando. Quantos de nós às vezes nos passamos por isso? Você passou raiva 1 minuto. Às vezes não foi nem 1 minuto. Às vezes foi 10 segundos. A pessoa te falou alguma coisa, e aí você ficou com raiva e ficou o dia inteiro com aquilo na sua cabeça, te incomodando. E aquilo te leva a outros pensamentos, e a comportamentos e a atitudes que não convém a um cristão. Nós estamos falando do contexto cristão. Quem escreveu aqui foi o apóstolo Paulo para os seus discípulos, né, vamos assim dizer, para os seus, para a sua igreja, a igreja na qual ele cuidava, né? Então, ele vai nos falar, olha, que nós devemos pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, puro, amável, boa fama, pensar naquilo que há virtude, pensar naquilo que há louvor. É nessas coisas, irmãos, que no nosso dia a dia, nós devemos pensar, meditar. E aí, com certeza, as nossas práticas, elas vão estar relacionadas àquilo que eu estou pensando, que eu estou alimentando a minha mente todos os dias. E aí, quando nós formos falar de alimentar mentes, né? E a gente olha hoje para as discussões sociais que existe, né? Aí fora, política, futebol, igreja, irmãos, igreja hoje virou motivo para discussão, para picuinha entre as pessoas. Nós vimos aqui hoje, né, a lição falar que a igreja universal de Deus, não a igreja lá do bispo, né, mas a igreja que há de ser salva, ela faz parte, né, faz parte dessa igreja, pessoas de todos os lugares da nossa cidade, do mundo, né, de todas as épocas diferentes. E por que então nós ficamos com discussões, sabe, às vezes ofendendo as pessoas? Então, esse tipo de pensamento, né, que nem foi falado aqui, de achar que a nossa igreja é a melhor, porque eu estou na igreja tal, porque eu sou um cristão melhor, ou porque a minha igreja é melhor, esse tipo de discussão não vai levar nós a lugarmos nenhum. Isso traz louvor? Esse tipo de discussão, ela tem alguma virtude, tem alguma boa fama nisso? Às vezes, a questão lá que eu falei da raiva, tem alguma coisa de justo, de amável, de puro nisso? Não tem. Então, que nós possamos colocar na nossa mente o que Paulo nos fala aqui.
pensarmos, né, e deixarmos de lado as coisas negativas, irmãos, porque o que é negativo está cheio, e se nós ficarmos nos alimentando dessas coisas, né, às vezes, eu sou até meio radical com relação a isso lá em casa, só um exemplo. Você viu o que falou o fulano? Eu falo, não vi e nem quero ver. Você viu o que falou o jornal tal? Para mim não importa, eu não quero ficar assistindo, me alimentando de notícias ruins o tempo todo, porque isso vai causar o que em mim? Pânico, medo, pavor. Irmãos, nós somos, do mesmo que eu falei, a nossa mente, ela nos leva para o céu, né, quando nós cremos em Jesus, aceitamos Jesus e temos Ele como nosso Salvador, mas nos leva também para o inferno, quando nós deixamos de acreditar nele, deixamos de acreditar na palavra do Senhor. Então, do mesmo modo que o que a gente pensa, porque fé, irmãos, é pensar, é você analisar as coisas aqui. É lógico que tem muita coisa que fé não se explica. Quando a gente olha fé no sentido teológico, doutrinário, aí se explica. A sã doutrina, por exemplo, ela é explicável. Por isso que Paulo, ele vai falar aqui, que eles devem pensar, né, naquilo que também eles aprenderam, recebestes, ouvistes, né, dele, isso eles devem praticar. Então, quando a gente pensa, né, que a nossa fé, ela pode nos levar no alto, mas também para o buraco, por que eu vou ficar me alimentando de coisas negativas? A pessoa falou isso, e aquilo fica zunindo no meu pensamento, o dia inteiro. Porque não pode fazer isso, porque se você fizer isso, né, você não vai dar certo. Ou quantas pessoas, elas próprio, né, elas têm de si próprio a ideia de que ela não vai dar certa, que ela não vai conseguir. Quantos jovens às vezes falam, eu não vou fazer não, porque eu não vou conseguir fazer isso. Você tentou? Não, não tentei. Você fez a prova? Não, não fiz. Não vou conseguir. E começa a colocar isso na sua mente, começa a acreditar nisso, e aí não vai dar certo. Eu não estou falando aqui, irmãos, dessas ideias, né, que se pregam hoje, de que você determina e tudo vai acontecer. Não é isso, não tem nada a ver com isso, sabe? Mas aquilo que a gente vai colocando na nossa mente, e acreditando e praticando, porque a gente começa a ouvir, começa a colocar na mente, começa a pensar naquilo, e quando você vê, você está fazendo, você está praticando aquilo. Quando a gente vê, né, o que Paulo fala aqui, e analisa o contexto geral, né, a gente vê que existe uma discrepância muito grande, irmãos, entre o que a palavra de Deus requer de nós, com o que há de prática no mundo. Nós estamos vivendo, por exemplo, agora, a questão eleitoral. E aí eu conversando com algumas pessoas esses dias, algumas não, uma pessoa, conversei com outras, mas com relação a uma pessoa específica, ele me falando, né, das sujeiras, né, dos acordos sujos que existe hoje, por exemplo, para definir quem vai ser os candidatos a prefeito de Rondonópolis. Tem cartas marcadas, irmãos, que estão aí há 4 anos, há 3 anos, tudo marcado. Então, quando a gente olha para essas coisas, você vê que não há louvor nisso, não há nada de verdadeiro, não há nada de respeitável, justo para a minha vida. Eu vou deixar a política de lado, eu não vou ficar entrando em brigas, né, ideológicas, partidárias, porque eu preciso, segundo a palavra de Deus, ocupar a minha mente com coisas que são verdadeiras. Não estou dizendo que 100% da política não é verdadeira, mas a maioria não é. A maioria estão ali para se beneficiar. Eu tenho que pensar em coisas que são respeitáveis. E quando a gente olha, às vezes, ao nosso redor, no trabalho, quando a gente olha para a política, quando olha, né, no âmbito escolar, muitas vezes não há respeito. As pessoas passam em cima uma das outras para conseguir, né, os seus objetivos. Justiça
Irmãos, será que há justiça neste mundo? Cada vez menos eu acredito nisso. Então, que nós possamos pensar, colocar na nossa mente, na mente dos nossos filhos, coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama. Eu falei aqui, e deu exemplo, e eu vou falar novamente. Ontem de manhã, o Davi acordou e ele falou bem assim: o pai, o Davi ele é meio assim aéreo, sabe? Ele está assim, de uma hora para outra ele chega no C, ele não introduz um assunto, ele já chega: pai, eu tive um sonho assim, 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 tal. Ele falou lá que tinha alguém perseguindo ele, não sei o quê. Eu olhei e falei, o que você estava assistindo ontem à noite, Davi? Aí ele estava assistindo aqueles negocinhos de tiro, né, de matar os inimigos lá, e aí teve pesadelo de noite. Irmãos, aquilo que eu estou colocando na minha mente vai refletir nas minhas atitudes, irmãos. Então, cuidado com o que a gente deixa os nossos filhos verem, pensarem, né? De vez em quando eu paro para ter umas conversas com ele, e eu fico meio assustado, falo: pai, tem que vigiar mais esse menino, tem que orientar melhor esse menino, porque as informações que ele está tendo são muito, muito grandes, né? Então, que a gente possa pensar mais, irmãos, acerca, né, daquilo que nós alimentamos a nossa mente. O apóstolo Paulo vai dizer um negócio interessante aqui, que ele fala bem assim: olha, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e viste em mim, isso praticai. Olha que responsabilidade Paulo, ele assume aqui, né? Ele fala para aqueles irmãos pensar no que é verdadeiro, no que é responsável, justo, puro, amável, boa fama, virtude e louvor, baseado naquilo que eles aprenderam na palavra de Deus e no exemplo que eles viam no próprio apóstolo Paulo. E aí, pensando nisso, a gente vai olhar a palavra de Deus, ela dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver que somos verdadeiros, amáveis, de boa fama, que temos virtude na nossa vida, que aquilo que nós fazemos tem louvor. E como que nós vamos ser sal da terra, luz do mundo? Como que nós vamos dizer para as pessoas: olha, não faça isso porque eu não faço, ou faça isso porque eu faço, se eu não penso, não vigio aquilo que eu estou pensando o tempo todo, aquilo que eu estou colocando na minha mente, os meus objetivos. Uma coisa está ligada à outra. Eu vou fazer aquilo que eu penso, aquilo que eu planejo, eu faço, aquilo que está tomando conta da minha mente, é o que eu vou fazer. Não tem jeito, irmãos. As nossas ações, elas não são por acaso. Eu não vou perdoar alguém sem antes eu pensar sobre o perdão, se eu entender o perdão de Deus na minha vida, se eu entender, se eu não tiver isso já aqui definido na minha mente, no meu coração, eu não vou praticar isso. Se eu não pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, se eu não tiver isso como primordial, se eu não tiver algo que realmente tome conta do meu coração, como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Como eu disse, o exemplo da raiva. Irmãos, quantas vezes a gente se deixa passar um dia inteiro com uma coisinha que aconteceu lá no comecinho do dia? Às vezes, né, uma falta de um bom dia, e você passa o dia inteiro pensando naquilo, com raiva da pessoa. E aí, como eu disse, como que um sentimento desse, o que ele nos provoca? Eu já fiz algumas experiências, já reparei, tem dia que acontece alguma coisa comigo que eu passo o dia inteiro com dor nas costas. Sobe a dor nas costas e vem parar aqui. Aí de noite eu vou lá pensar o que pode ter acontecido aquilo, eu vou lembrar, foi aquela coisinha. Deixei o dia inteiro aquilo ficar na minha mente, me perturbando ali, e aquilo aconteceu.
Ou quantas vezes, eu vou dizer um exemplo de ontem, eu tinha um problema para resolver fora da empresa e eu não podia, mas eu queria resolver. E aí eu ficava, eu vou resolver ou não vou resolver? E aí eu fiquei, vou ou não vou, vou ou não vou? Eu falei, se eu for, eu vou resolver, mas eu vou deixar um monte de outros problemas para resolver. Hoje é sexta-feira, né? Eu precisava resolver, não podia deixar os clientes lá sem ser atendidos. Eu falei, quer saber negócio? Esse problema aí vai ficar, e acabou. Minha tarde foi maravilhosa, resolvi o que eu tinha que resolver, e acabou. Agora, ficasse eu ali pensando naquilo. Adianta, às vezes, a gente ficar pensando em coisas que não estão ao meu alcance? Eu não podia sair. Então, esquece. Adianta eu ficar o dia inteiro pensando em algo que a pessoa me falou de mal lá, ou sem querer, ou por querer. Isso vai prejudicar a minha vida. Então, que a gente possa, irmãos, cuidar um pouco mais, né, da nossa mente. Assim, eu sempre ouvi muito falar da questão do coração, né? Porque o coração, né? A gente, dos tempos para cá, a gente vê que, na realidade, é a mente, né? A nossa mente é que comanda, né, todo o nosso ser, todas as nossas ações, reações, está ligada àquilo que nós colocamos na nossa mente, aquilo que eu acredito, aquilo que eu deixo de acreditar, tudo está ligado a isso. Então, que nós possamos, irmãos, meditar nessa palavra, que possamos praticar isso, que possamos fazer como o apóstolo Paulo falou, olha, que vocês façam isso, porque eu também façam isso porque vocês aprenderam de mim, porque vocês receberam de mim, porque vocês ouviram de mim, né, porque vocês aprenderam o Evangelho. Então, façam isso, né, que nós possamos poder fazer isso, né, de poder dizer para as pessoas, olha, lá em casa, uma certa vez, a Edneia, né, fez um comentário lá com a Elisa, e a Elisa falou algo para ela, depois a Edneia veio me contar, olha, a Elisa falou isso de você, assim, 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 e eu fiquei feliz, porque ela fez um elogio ao meu respeito. Tem algumas coisas que ela critica muito, né, mas, eu não lembro exatamente o que é agora, mas ela admirava aquela virtude em mim. Ela chegou para a mãe dela e falou isso para mim. Eu fiquei feliz, porque eu estava vendo que eu estava sendo um bom exemplo para minha filha. Então, que as pessoas que estão ao nosso redor também possam nos ver como bons exemplos, e que a gente possa meditar na palavra e pensar, né, no que é verdadeiro, amável, respeitável, puro, né, boa fama, naquilo que é a virtude, que é louvor. Só para a gente fechar a questão aqui do amarelo, né, que a gente possa tirar os maus pensamentos da nossa mente, né, que a gente possa nos voltar para a palavra de Deus, nos voltar para o nosso Deus, para o nosso Criador, né, e com certeza Deus vai nos dar a paz, né, conforme está lá no versículo, lá, olha, no versículo 16 que nós lemos lá, não andar ansiosos, né, com essas coisas, né, tudo seja conhecido diante de Deus, as nossas petições, as orações e súplicas, né, com ações de graça, e a paz de Deus, irmãos, e a paz de Deus, ela vai exceder todo o nosso entendimento, e aí sim Ele vai guardar o nosso coração, a nossa mente, amém? Que o Senhor nos abençoe, né, e que nós possamos meditar acerca dessa palavra. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé neste momento. Nós vamos estar orando, né, pela família dessa semana, a família do nosso irmão Vinícius, da Eliane Lopes, né, nosso irmão Levi, Cristiane Nascimento, desculpa, irmão, estou lendo aqui errado, estou lendo os nomes do representante, né, do Vinícius, da Eliane, do Pedro, Daniel, o Antônio, né, e a Neuza Rigonato. Essas são as famílias da semana, nós vamos estar orando por eles, amém? E também, acrescentar aqui, né, os pedidos por os nossos irmãos lá da igreja de Votuporanga, que é o Celso, a Esther, Raquel, Renata, Breno e Nilda. Não citou o motivo, mas vamos orar por esses irmãos aqui. Ah, são visitas? Ah, tá. Ah, sim. Mas vamos orar por eles também, ué. Amém, né? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado pela presença, né? Maravilhosa. Vai congregar agora?
Oh, maravilha, que bom. Maravilha. Mais uma família fazendo parte da nossa igreja, né? A igreja de Rondonópolis. Muito bom. Orar também, irmãos, pela diaconisa Natalina, diácono João Jorge, o jovem Rafael e, acho que é Rinaldo, né? Rinaldo ou Reinaldo, está aqui. Aí tem os nossos irmãos que estão afastados aí, né, por conta da Natalina, do João Jorge, que é o Alcemir, Clodicir, só prevenção, família toda, né? O Everson também está afastado, prevenção aí. Que Deus possa abençoar, né? Vou acrescentar aqui o Davi e a Maria Clara, né? Eles, semana amanheceram lá bem gripado, com dor de cabeça muito forte, mas graças a Deus está bem, já está melhorando. Que Deus possa abençoar todos eles. Amém? Vamos orar também, irmãos, por esses irmãos, né, na qual foi aqui escolhido. Eurides. Sim, da outra vez foi falado, eu estava esquecendo aqui. Diaconisa Eurides, né? Esposa do pastor Manuel Quirino, né? Alguns irmãos conhecem. Então vamos orar, vamos de joelhos, irmãos, apresentar todos os pedidos, apresentar os nossos irmãos que aqui estão, esses pedidos, aqueles que não puderam vir, né? Estar presente, que Deus possa abençoar cada um, vamos orar por eles. Soberano Deus, Deus bendito, Deus glorioso, nós louvamos, te agradecemos ao Senhor, por tudo, meu Deus, o Senhor tem nos feito, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar, meu Deus, a cada dia mais nos colocarmos, ó Pai, na tua presença, diante do Senhor, confiando, meu Deus, na tua misericórdia, na tua bondade, Senhor, no teu poder, Pai. Abençoa o Senhor, nossos pedidos de oração, Pai, a diaconisa Eurides, ó Senhor, Pai, a família do nosso irmão Edelso, Senhor, Deus querido, nossos irmãos que estão orando, Senhor, meus que estão agora, Deus, que estão orando conosco, obrigado, Senhor, tem misericórdia, Deus, daqueles irmãos que estão afastados, ó Senhor, com problema de Covid, abençoa cada um deles, ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, opera no coração de cada um, faz, Deus, um milagre, que o teu Espírito Santo possa fortalecer cada um, Senhor, que só possa curar, meu Deus, a diaconisa, a Natalina, tenha misericórdia dela, Deus, apresento o Davi, apresento, meu Deus, a Maria Clara, diante de ti, peço a tua bênção sobre eles, ó Pai, tenha misericórdia, opera, meu Deus, nas nossas vidas, no nosso coração, meu Deus, na nossa mente, que possamos, ó Senhor, voltar, meu Deus, nossos pensamentos para ti, para as tuas virtudes, meu Deus, para aquilo que é bom, meu Deus, e conforme nós vimos aqui na tua palavra nesta manhã, nos abençoa, Senhor. Abençoa, meu Deus, a Assembleia, meu Deus, o mesmo grupo, abençoa esses irmãos que estarão ali, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, direcioná-los, ó Senhor, que tudo que for decidido ali, Senhor, seja para o louvor, para a glória do teu nome. Nos abençoe, nos leve, meu Deus, para cá, abençoados, guardados, meu Deus, pelas tuas poderosas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, ó Pai. Nós abençoe. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final, né? Quero agradecer a presença de todos os irmãos e quero aqui convidar o presbítero Luciano para estar nos despedindo com a bênção apostólica.